Olá pessoal, o Acontecendo Aqui está em Florianópolis. Vou trazer para vocês aqui uma entrevista com um publicitário do sul do Brasil, que mora hoje na Europa, notadamente lá na Alemanha, para poder contar um pouco da história dele, que é o Alexandre Amaral. O Alexandre Amaral, que teve um início na carreira no Rio Grande do Sul, passou por Santa Catarina e voou pelo mundo. O apelido dele é Pará, ele vai contar por que todo mundo do mercado publicitário chama ele de Pará. Eu te agradeço muito por você ter dado um tempo das suas férias, ele está aqui numa praia em Florianópolis e eu vim até aqui numa roubada de tempo dele. Prazer em te ver e te contar um pouco da tua carreira para quem está aqui nos acompanhando. Muito obrigado, Jailson, pela oportunidade. Oi para todo mundo, sejam bem-vindos a essa nossa conversa aqui. Até brinquei que eu não tinha nem roupa para isso, né? Para estar aqui, mas é um imenso prazer estar em Florianópolis novamente, né? Mesmo que rápido, e poder estar aqui dando um pouco, compartilhando um pouco dessa experiência, né? Que claro, um dos inícios eu gosto de considerar assim foi o tempo que eu trabalhei aqui, né? Os 2 anos que eu estive no mercado catarinense. Mas você se formou e teve a introdução na propaganda em Porto Alegre, numa agência uma agência das mais tradicionais lá, não é isso? Exatamente, eu iniciei na E21 em Porto Alegre, né? Eu fiz a faculdade SPM lá em Porto Alegre também, então já teve aquele gancho ali, né? De ter a primeira experiência em agência, né? Naquela época era muito focado em agência, né? Você saía você ingressava numa faculdade de publicidade, era muito focado, ou já estava programado dali você ingressar numa agência. E foi isso que eu fiz lá em Porto Alegre. Que ano que era isso? 2005. 2004. 19 anos. Isso, 2004 foi a minha primeira agência, E21 em Porto Alegre. Onde eu fiquei uns bons anos antes de me mudar para cá, né? A mudança para Florianópolis foi eu me formei em 2005, ou seja, 1 ano depois de ter ingressado na E21, eu me formei na SPM, e 1 ano depois de formado, eu me mudei para Florianópolis. E o que fez você trocar Porto Alegre para Florianópolis? Praia? Surf? Olha, também. Mas aquela época, né, saindo da faculdade, você está faminto por novas oportunidades, né? Então a fome e a vontade de experimentar é muito grande, né? Então naquele momento conheci o Edu Borges, né? Ele estava na De Araújo, né? Era uma agência que na época, acredito que até hoje, já tinha uma história no mercado e hoje com certeza ainda continua tendo essa grande. história. Eu cheguei aqui em 2001, ela era... Eu vi o crescimento dela de 2000 a 2005, foi um momento em que ela estava se fortalecendo como agência grande, Isso. Rumo a uma agência grande. Então tinha essa coisa da agência já ter aquele corpo, né, já era encorpada, vamos dizer assim, aqui no mercado. Inclusive eu acho que na época tinha uma parceria com a Loduca de São Paulo, se eu não me engano, ou teve um pouco antes da minha chegada aqui. Eu diria que foi isso que atraiu a oportunidade de ingressar numa agência do sul do Brasil que estava com esse crescimento, que tinha aquele corpo, né, criativo, já tinha um trabalho criativo que se via lá em Porto Alegre, de alguma forma chamava atenção ali. E então tive essa conversa com o Edu, né, o Edu Borges era o diretor de criação da época. E o Daniel Araújo também abriu as portas, os dois abriram as portas naquele momento e, como eu te falei, a fome era muito grande e a oportunidade era boa, era muito boa, né? Saindo da faculdade, foi a minha segunda agência, então eu acho que... Gás total, né? Um gás total e uma cidade nova, conhecendo gente nova, que eu acho que... Desse período, o que você destaca, que você se lembra, falando de 20 anos atrás? O que você fala, pô, essa campanha eu participei, eu estava ali naquele momento? Dá uma ideia pra gente. Olha, eu acho que no período que eu estava aqui, foram muitas, né? Até que levou a agência a ganhar prêmios naquele período. Eu tenho ótimas lembranças de um cliente específico, né? Que é o Duller. Alemão, inclusive. E nós fazíamos muitas campanhas para eles, né? Para esse cliente. E eu acho que são as campanhas que me marcaram mais aqui. né?
Claro, a gente está falando do que 20 anos atrás aí, e a minha formação é direção de arte, né? E ali era onde você podia exercitar a direção de arte, assim, 100%, 100%. Né? Que era mais o print, né? Que nós fazíamos ali. Então, isso era, assim, tipo, o grande... quando caía na mesa um trabalho, um briefing desse cliente, eu lembro que era assim, para tudo, agora é hora de brilhar aqui, porque esse aqui é muito importante. Não que os outros não fossem, né? Mas é que aquele ali tinha algo a mais, assim. Mais desafiador? Para o diretor de arte, sim, especificamente. Estética, né? Exatamente. Você colecionou prêmios do Brasil, levou para lá, o que fez o teu portfólio chamar a atenção lá de fora? Eu vejo o prêmio como um grande exercício, uma grande vitrine, né? Todas as profissões aí têm os seus awards, né? Vamos dizer assim. Publicidade sempre teve, sempre vai ter, e eu gosto de dizer que pode ser um teste, um território, vamos dizer assim, uma seara, onde você pode colocar à prova o que você realmente está fazendo de bom, assim, né? E aonde isso pode te levar, né? Então, assim, o primeiro emprego que eu tive em agência foi decorrente de um prêmio lá em Porto Alegre. Um prêmio para estudante, então eu participei, ganhei primeiro lugar naquela oportunidade, e o prêmio era um estágio numa agência. Então foi assim que eu comecei. Começou bem, né? Então, talvez por isso eu tenha essa visão do prêmio, assim, muita gente critica, né? Mas é um reconhecimento. É um reconhecimento, e pode abrir uma ou outra porta, eu diria, né? Eu acho que não é só isso, né? Claro que não. Então, sim, comecei a ganhar alguns prêmios em Porto Alegre, colunistas, prêmios mais locais, da ARP também, Associação Rio Grandense de Propaganda, ganhei alguns. Mas o ano que eu realmente ganhei muitos prêmios, eu lembro disso, que foram muitos, foi aqui, em Florianópolis, né? Inclusive diretor de arte do ano, que foi o primeiro e o único até hoje que eu ganhei, né? Que eu acho que para mim, assim, tem um carinho enorme. Que foi, eu acho que a cereja de um bolo, assim, que foi construído junto com uma equipe fantástica naquela época lá, com clientes fantásticos, né? E uma agência que realmente puxava para cima para entregar bons trabalhos criativos, etc. Trabalhar com o Edu deve ter sido uma baita experiência, né? Porque é um cara premiado, é um cara muito estético, muito, né? Sim. Dirigiu muitos criativos que já não estão mais nem aqui em Santa Catarina. E você teve uma passagem por São Paulo que não foi muito demorada e depois se jogou para o exterior. Fala um pouquinho da experiência com São Paulo. Qual agência foi? E por que você foi para São Paulo? Na verdade, eu sempre tive essa vontade, né, de testar. Será que eu me encaixo em São Paulo? Pô, é a meca da propaganda, uma das mecas do mundo, né, de propaganda, e é a nossa grande meca aqui. Nosso grande hub de publicidade é São Paulo, até hoje, né? Então, eu sempre me fazia essa pergunta, será que eu estou preparado? Será que eu posso ir? E o grande trampolim e o grande momento que eu percebi, não, eu acho que dá, foi ter passado por Floripa. Foi ter passado aqui, foi ter a experiência aqui, porque eu lembro que esses prêmios que nós ganhamos aqui, com a De Araújo, o Edu e toda aquela equipe lá, tinha o Ricardo Pisani, Igor Becker, que também era de Porto Alegre, Fernando Cabral, era uma equipe bem corajosa e ambiciosa, né? Todo mundo muito jovem, com aquela vontade. Faca no dente, né? Exatamente. Tinha Carol Rivelo também, que era super talentosa, ilustradora, diretora de arte. Enfim, se eu começar a falar nomes aqui, eu vou até, vou até mais tarde. Eu fui diretor de arte do ano aqui. E o corpo de jurados, vamos chamar assim, né? Parece Silvio Santos, mas os jurados eram profissionais de muito sucesso de São Paulo. Renato Fernandes, Roberto Fernandes, os gêmeos, Romero Cavalcante, que era da FNASCA, não existe mais a FNASCA, né? O quarto nome eu não vou lembrar agora, acho que era alguém daqui do mercado, aqui de Santa Catarina. Enfim, existiam alguns jurados de São Paulo.
pessoas que eu já admirava de alguma forma daqui. Então, poxa, eles jogaram o trabalho aqui e eu fui diretor de arte do ano aqui. Então, existe pode ser algum... É um sinal. É um sinal que o critério Tá por lá, claro. que eles julgaram aqui, que o trabalho que eles viram aqui, não era tão distante do dia a dia de lá. Da pegada deles lá. Exatamente. Então, foi a primeira vez que deu aquele estalo, assim, não, agora eu vou tentar São Paulo. Certo. Né? Mas graças à experiência que eu tive em Santa Catarina, né? Sim. E quem te levou? Como é que você foi? Ninguém me levou, eu me levei. Não, claro, eu tenho muita gente a agradecer nessa jornada aí, mas eu me mudei para São Paulo. Foi para lá e depois lá você foi... Isso, aí lá eu comecei a conversar, né, com algumas agências. E qual que você trabalhou lá? A primeira foi a Liu Lara. Baita. Foi uma experiência mais como freelancer, né? Fiquei alguns meses ali, mas foi um período que... Foi rápido. Liukovitz, Jack? Exatamente. Trabalhou com ele? Ele já tinha virado assim, mais um consultor, né? Ele aparecia ali às vezes, mas era quem realmente estava liderando a agência criativamente, não era ele naquele momento. Mas claro, a presença dele lá já era um incentivo, né? Sim. Então, quando ele aparecia, a agência ficava com aquele clima. Mas enfim, a Liu Lara foi a primeira, fiquei alguns meses lá como freelancer, conheci gente muito boa lá, entendeu? Diretores de arte, diretores de criação, diretoras de arte, diretoras de criação. E depois de lá, quando acabou essa experiência, eu entrei na Loduca. Né? Loduca? Loduca. Celso Loduca? Celso Loduca. JB ainda estava lá? Exatamente, estava lá. Então na Loduca eu fiquei de 2000 eu cheguei em São Paulo em 2009, aí em 2010 eu estive na Liu Lara, em 2010 fui para a Loduca e fiquei na Loduca até 2012, 2013 mais ou menos. No período áureo deles, né? No período gigante da Loduca. Sim. Eu me lembro talvez tenha sido a agência que eu tenha trabalhado aonde eu mais tenha sentido essa coisa da família, assim, dentro do trabalho, sabe? Porque nós éramos muito, muito próximos, todo mundo ali, né? Tinha gente de todos os lugares do Brasil, e parece que todo mundo naquela mesma, né, naquela mesma página, assim, vamos aí, né? Vamos fazer isso acontecer, né? Vamos dar o máximo, e era um clima legal. Trabalhou então nas duas, Liu Lara e Loduca. Isso. Outra formadoras de portfólio, digamos assim. Deu para fazer bastante portfólio. Da Loduca, eu me transferi para VML, que na época, né? Isso, que na época a VML era originalmente do Kansas, né, se eu não me engano, e ela tinha esse escritório em São Paulo na época, dentro do grupo Newcom, né, Roberto Justus, e era uma agência que estava começando ali, e tinha essa promessa de ser uma agência digital, né? Então eu já tinha um interesse de migrar para o digital completamente, né? Então, quando eu saí da Loduca, eu era um criativo offline, né? Quando eu estava na Loduca ainda, né? E aqui também em Porto Alegre. Mas nessa transferência da Loduca para a VML, foi uma virada de chave. Porque eu realmente queria virar um criativo digital, né? Eu não queria mais ficar preso nas mídias tradicionais, na criação mais convencional. Já enxergando que o mundo ia para esse lado, né? Exatamente. Já tinha... Os vídeos estavam em transformação nesse mundo. Então as agências naquela época estavam criando ilhas, departamentos digitais, né? Agora nós somos digitais, né? Tinha muita mania de ser um braço digital. Exatamente. Aí o cara comprava um fazedor de site e dizia, agora eu tenho uma empresa digital. Muita fantasia naquela época também, né? Exatamente. Então, essa saída da Loduca para a VML estava exatamente nesse momento, né? E realmente lá na VML pude aprender bastante na questão como ser um criativo mais conectado com o que está acontecendo, sabe? E ter uma visão de todos esses assets digital que nós estamos falando hoje, né?
estamos trabalhando e produzindo hoje. Naquela época estava ali engateando ainda, mas já foi uma mudança bem brusca dentro da carreira, vamos dizer assim, né? Sim. Que é uma coisa que nessa carreira é muito necessária, né? Você ficar ali sempre naquele mesmo departamento ou com aquelas mesmas funções, né? Parece que as coisas vão passando por você e você não acompanha. Então eu acho que eu sempre tive isso um pouco de querer acompanhar. Uma inquietude, né? Querer acompanhar o que está acontecendo e agora o que eu vou fazer com essa nova tecnologia. Isso é uma sugestão que eu dou para todo mundo que está assistindo. Não fique naquela paradinha. Exatamente. Nós entrevistamos um diretor de criação da Droga5 anos atrás e perguntamos por que na agência deles não tinha a longevidade, o pessoal não ficava muito tempo. Ele disse, olha, a nossa regra é 18 meses, tem que sair, porque quem procura ideias, quem precisa gerar grandes ideias, tem que ter input novo todo dia. E se fica muito tempo na mesma empresa, com as mesmas pessoas, aquela mesma rotina, mesmo caminho, você não cria nada novo, você só recria o que você já sabe. Isso.